Ok, gente. Então, vocês têm alguma dúvida que vocês queriam deixar registrado aqui para a galera ver? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Tá tranquilo. Beleza. Bom, na aula de hoje, o objetivo principal da aula de hoje é a gente conseguir entender. A gente já viu alguns métodos ali para cálculo de fugacidade, a gente precisa exercitar esses métodos ainda. Então, a gente ainda vai fazer exercícios sobre isso. Só que a coisa mais interessante que a gente pode fazer juntos aqui é pensar logo na fugacidade do líquido e aí depois brincar de fazer cálculos de fugacidade do vapor e fugacidade do líquido. Então, revisando, né, rapidinho, a gente está calculando uma propriedade das substâncias, que é a fugacidade, e essa propriedade, ela é uma pressão corrigida, ela é como se fosse uma tentativa de escape. Então, eu estou medindo, por exemplo, aqui num tanque, que a gente tenha butano em equilíbrio líquido-vapor. Então, você tem aqui um líquido, isso aqui é 100% N-butano, tá? Então, tudo que você tem aqui é esse componente. E aí, eu estou medindo através da fugacidade desse componente puro, quando ele está na fase líquida ou quando ele está na fase vapor, a tentativa de escape dele. Então, eu vou medir aqui através do vapor a tentativa que uma partícula do líquido, uma molécula aqui no vapor tem de sair da fase vapor e ir para a fase líquida. E vou medir através aqui da fugacidade do líquido, como é que ela consegue escapar da fase líquida e ir para vapor. Então, é isso que a gente está tentando fazer. A gente já viu algumas equações de fugacidade do líquido. Então, a gente viu três métodos. Um método que é pouquíssimo aplicado, que é utilizando tabelas de entalpia e entropia. Então, um dos métodos aqui que você tem para fazer esse cálculo, que a gente já viu, foi você utilizar dados de entalpia, entropia, pressão e temperatura. Aí você faz uso disso daqui tudo na definição do que a gente tem de G menos G do estado de gás ideal do componente I. Isso aqui vai ter que ser igual a RT, ln da fugacidade sobre a pressão do estado de gás ideal. Então, quando a gente faz proveito disso daqui, a gente consegue fazer um cálculo, não é muito aplicado, como eu já disse. A gente viu também um outro método que é bem mais interessante, que é utilizando uma equação de estado. Então, para a equação de estado, a gente conseguiu definir aqui a forma da gente observar, pegar a equação de estado, fazer uma derivada para ela, principalmente através daquela relação que a gente tem que dg dp é igual a pressão, então, desculpa, é igual ao volume. Então, a gente consegue pensar aqui em termos de uma variação de um G em baixa pressão até um G em alta pressão, que isso daqui vai ser igual a integral dessa baixa pressão até a alta pressão, VI dP. Então, se eu tenho uma equação de estado que está me definindo aqui a relação desse volume com essa pressão, eu consigo fazer as contas e igualar isso daqui à própria definição que a gente já tem da fugacidade. Assim, eu consigo calcular a fugacidade em função de dados de equação de estado. Então, tudo isso está muito bonito aqui para o vapor. E agora para o líquido? Como é que a gente consegue fazer isso para o líquido? E aí você já começa a entender que se eu tenho uma tendência de escape da fase vapor que é maior do que a tendência de escape da fase líquida, isso é um problema. Isso é um problema se eu estiver tentando pensar com as coisas em equilíbrio. Como é que eu vou ter equilíbrio se essas duas tendências aqui são distintas? Então, fica meio claro que, com as definições que a gente já fez, né, uma aula só comparando quais são os critérios de equilíbrio, a gente vê que a gente tem como critério de equilíbrio que a fugacidade da fase líquida ela vai ter que ser igual à fugacidade da fase vapor, quando você está no equilíbrio de fases. Tudo bem? Então, ok. Então, se eu consigo calcular a fugacidade da fase vapor, se eu conseguir calcular a fugacidade da fase líquida, eu vou igualar as duas, e aí eu acho qual é, por exemplo, a pressão que me define o equilíbrio de fases daqui do N-butano. Aí você pode pensar assim, professor, o senhor está fazendo esse esforço hercúleo para poder conseguir achar essa pressão, só que essa pressão já é dada por uma equação do tipo Antoine.
Então, ponto 1 sobre as equações de Antoine. Elas são equações matemáticas. Então, você lembra que ela é baseada numa equação do tipo Clausius-Clapeyron. Essa equação de Clausius-Clapeyron, se você não lembra, né? Aquela lá do ΔH, da entalpia de evaporação. Então, Ln da pressão de saturação, que vai ser igual a mais B sobre T mais C. Isso aqui é uma do tipo Antoine. Ela é baseada naquelas do tipo Clausius-Clapeyron. Estou falando o nome de um bocado de gente aqui, né? Tomara que vocês estejam lembrando. Então, nesse caso aqui, é uma equação matemática. O que a gente está fazendo aqui é descrevendo o equilíbrio de um ponto de vista mais físico. E aí, se a gente consegue descrever esse equilíbrio de um ponto de vista físico, a gente pode tentar estender isso para misturas, que aí é onde a gente quer chegar. Ok? Então, esse é o panorama geral da coisa, do que a gente está tentando fazer por enquanto. Então, vamos ver hoje como é que a gente consegue calcular essa fugacidade da fase líquida, ok? Então, a melhor forma de eu conseguir demonstrar para vocês o que é a fugacidade da fase líquida é através de uma série de razões aqui. Então, deixa eu escrever isso aqui da seguinte forma. Fugacidade da fase líquida de um determinado composto I puro em uma determinada pressão. Isso daqui a gente pode escrever como sendo essas seguintes razões. A fugacidade da fase vapor, do componente I, na pressão de saturação, dividido pela própria pressão de saturação. Aí isso daqui eu vou multiplicar Por enquanto aqui não tem definição termodinâmica nenhuma, tá? Eu só estou colocando uma série de razões entre zero, pressão de saturação, e P, porque são os intervalos de interesse. Entre zero e pressão de saturação, eu sei que eu tenho vapor. Então, a fugacidade da fase líquida ela é meio que calculada somente na região entre pressão de saturação e qualquer pressão mais elevada que a pressão de saturação. Vocês entendem por quê? Porque aqui é a região de líquido. Como é que eu vou arrumar uma fórmula para calcular para líquido se eu não estou no estado líquido? Tudo bem? Então, ok. Então, mas aqui vamos ver essa sequência de razões que vão se anular e fornecer esse mesmo valor aqui de fugacidade da fase líquida numa determinada pressão P. Então, aqui eu vou escrever a segunda razão, Fi do líquido na pressão de saturação, dividido por FV da pressão de saturação. Isso tudo aqui é do componente I. E aqui eu tenho a fugacidade do líquido, uma determinada pressão, e fugacidade do líquido na pressão de saturação. Isso aqui tudo que multiplica PSAT. PSAT ficou exprimido, deixa eu reescrever ele aqui. Pensa comigo, do jeito que eu escrevi aqui as coisas, eu consigo cortar a fugacidade da fase vapor na pressão de saturação com a fugacidade da fase vapor na pressão de saturação. Eu consigo cortar aqui a pressão de saturação com a pressão de saturação. E eu consigo cortar aqui a fugacidade do líquido na pressão de saturação e a fugacidade do líquido na pressão de saturação aqui. Então, fica só o que a gente tinha escrito inicialmente. Ok? Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tranquilo? Professor, muito bonito, muito criativo, o senhor tirou essa ideia do bolso e eu com isso. Vamos lá. Escrevendo dessa forma, a gente consegue identificar aqui algumas razões interessantes. Então, eu vou escrever aqui de azul o que a gente vai falar sobre essa razão azul. Eu vou escrever aqui de roxo o que a gente vai falar aqui sobre essa razão roxa. E vou escrever aqui de rosa, eu gosto dessa cor rosa aqui, ó, o que a gente vai falar sobre essa razão rosa aqui. Tranquilo? Então, vamos tentar pensar aqui sobre a primeira razão, que é a razão azul. O que é, né? Sobre a razão azul, fugacidade do componente I numa determinada pressão de vapor do estado, isso aqui sendo avaliado numa pressão PSAT, dividido pela pressão PSAT. O que é isso daqui?
Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui hoje. O que é fugacidade dividido por pressão? Eles estão na mesma pressão, então é como se você pudesse utilizar uma definição que a gente viu nas aulas anteriores. Quem é a fugacidade dividida pela pressão? A gente definiu isso nas aulas anteriores, não foi? É o coeficiente de fugacidade na pressão Psat. Tranquilo? Espero que vocês tenham se lembrado aí disso daí. Vamos pensar aqui de novo. Fugacidade da fase líquida na pressão de saturação, dividido pela fugacidade na fase vapor na pressão de saturação. Quanto é que dá essa divisão? Só para fazer vocês lembrarem. Olha o que acontece quando a gente está no equilíbrio. Se esse equilíbrio é um equilíbrio líquido-vapor, se esse equilíbrio ele tem um equilíbrio na saturação, então é como se eu estivesse escrevendo que a fugacidade do líquido na pressão de saturação do componente 1 tivesse que ser igual à fugacidade do vapor na sua pressão de saturação do componente I. Se esse aqui é igual a esse daqui, então o valor dessa razão vai dar 1. Tudo bem? Então, ok. Então eu sei que essa primeira parte aqui, essa parte azul, é φ na pressão de saturação, φ de saturação. Essa segunda parte aqui é 1, e aí só ficou a parte rosa. Ok. A parte rosa, o que a gente pode perceber sobre ela? É ambos fugacidade do componente I do líquido, só que um é na pressão de saturação e o outro é na pressão. Então, o que a gente pode perceber é que esse fator, esse último fator, esse fator rosinha aí, ele está te estabelecendo uma relação entre as fugacidades que você tem em uma determinada pressão e numa pressão mais elevada. Então, é como se ele fosse o efeito da pressão, a parte de compressibilidade do que você está trabalhando nessa fase que você está definindo aqui como líquida. Ah, professor, é zero, então. Se a compressibilidade líquida é zero. Calma lá. A gente está fazendo cálculo, então, para qualquer pressão. Então, a gente não pode assumir logo de pronto que a compressibilidade é zero. A gente vai ter um momento para isso. Então, se eu posso escrever aqui G menos GI da saturação, então aqui eu estou colocando a pressão, pela definição que a gente tem aqui de dG dP, né, essa derivada aqui, a gente vai poder escrever isso aqui na forma integral, e numa integral entre Psat e P. Isso aqui para o volume do líquido, dP. Tranquilo? Então, aqui começa a dar uma luz para a gente. A gente sabe disso, e a gente sabe também que se a gente escrever aqui GI sat, de acordo com a definição de fugacidade, a gente vai poder escrever RT ln da fugacidade do componente I sobre FI sat. Então, apareceu aqui as fugacidades do componente líquido. Se eu estou falando que esse G aqui é para a fase líquida, então eu consigo colocar aqui líquido e líquido. Tranquilo? Então, observa que tudo que a gente está fazendo para a fugacidade está saindo dessa relação, né? Por isso que um dia lá atrás eu disse para vocês que essa relação aqui era tão importante. Então, essa parte aqui vai ser igual, então, a essa própria integral de Psat a P de VI do líquido dP. Tranquilo? Então, consigo passar o RT para o outro lado e a exponencial. Então, a nossa fugacidade do líquido I na pressão P dividido pela fugacidade do líquido I na pressão Psat, isso daqui vai ser igual a exponencial de 1 sobre RT, que multiplica a integral de Psat até P. Isso aqui é o valor do líquido, volume do líquido, dP. Então, esse rosinha, percebe que ele tem uma complexidadezinha, né? Ele é uma integral que você resolve a partir do volume que você tiver do líquido que você está trabalhando. O nome desse negócio aqui é fator de Point.
Então, esse fator de point, ele está justamente contabilizando a influência da compressibilidade, ou seja, o quanto você está alterando a compressibilidade do líquido, por alteração da pressão. Então, a contribuição da variação da pressão na fugacidade. É um fator importante quando você tem altas pressões. Se você tiver numa faixa de pressões muito pequenas, duas coisas vão acontecer aqui. Primeiro que se a faixa de pressão, se a pressão não for muito alta, você ainda estiver no líquido, a pressão ela vai ser muito próxima da pressão de saturação. Ok? Se a pressão for muito alta, essa diferença vai ser maior. Além disso, a gente sabe que para o volume do líquido, isso aqui é muito menor do que 1, é um valor muito baixo. Então, quando eu escrevi aqui tender a zero, é porque é um valor que ele é pequeno normalmente. Então, quando eu digo aqui que o volume está tendendo a zero, é porque a densidade do líquido é alta. Então, comparativamente, especialmente com o que a gente tem de valores de volume para fase vapor, eles são muito pequenos. Então, se vocês lembram aí das tabelas de vapor, que você pega o valor do volume do líquido saturado, ele é 0,00 alguma coisa quando você está em metros cúbicos por quilograma. Tranquilo? Ok, então, nesse caso aqui, vamos lá, pensando então o que acontece quando a gente tem pressões próximas à pressão de saturação e sabendo que o volume do líquido é baixo. O que vai acontecer com essa integral aqui? O valor dessa integral vai diminuir. E aí, se ele diminuir muito, ele vira zero. E aí, quanto é que vai ficar o fator de point? O fator de point, ele tende, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Se a pressão é próxima à pressão de saturação, o fator de point ele tende a 1. Ok? Mas aí a gente pode escrever da forma completa. E aí, da forma completa, a gente vai pegar esses três fatores aqui que a gente escreveu e vai colocar todo mundo junto para definir como é que é a nossa fugacidade da fase líquida. Então, para a gente definir a nossa fugacidade da fase líquida, a gente vai escrever o seguinte: a fugacidade de um determinado componente I na fase líquida vai ser igual a φsat. Vocês entendem a minha anotação aqui, né? Que quando eu coloco o φ como função da pressão de saturação, é a mesma coisa eu escrever φsat. φsat do componente I, que multiplica Psat. Onde é que sai esse Psat, professor? Saiu daqui, ó. O último fatorzinho que está multiplicando. Isso aí que multiplica o fator de point exponencial de 1 sobre RT, a integral de VI do líquido dP, isso aqui medido de Psat até P. Então, essa aqui é a forma que você calcula a fugacidade do líquido, a partir dos dados de fugacidade da saturação. Professor, como é que eu calculo os dados da fugacidade de saturação? Primeiro, que você consegue calcular a pressão de saturação de um determinado sistema. E segundo, que você consegue calcular a fugacidade da saturação, porque a fugacidade do líquido saturado vai ser igual à fugacidade do vapor saturado. Então, em última instância, você utiliza a fugacidade do vapor saturado para calcular a fugacidade do líquido saturado também. Tranquilo? Ok. Então, essa é a forma que você calcula para um líquido puro. O que a gente tem de interessante para tentar aprender aqui nessa parte de fugacidade para componentes puros? O principal ponto é que, quando a gente está fazendo cálculos com equações de estado, a gente faz os cálculos com a equação de estado e a gente obtém aquelas isotermas meio malucas, né? Então, se você fez aí o trabalho das 5 isotermas, quando você estava fazendo aqui o desenho das isotermas, você estava construindo um negócio que era mais ou menos assim. A horas ele também ficava assim meio que monotônico. Obviamente que aqui depende muito da escala, da faixa de fatores que você utilizou e etc. Para alguns, mesmo na região de vapor, se você utilizou aquela função do mínimo G, ele vai definir um negócio mais ou menos assim, meio que só a descida da reta. Mas aí é um outro problema. Normalmente, quando você faz assim, o cálculo da equação de estado num gráfico pressão versus volume, você tem esse tipo de cálculo sendo feito, e aí você tem as três raízes que te demarcam aqui.
para essa pressão que você está calculando os volumes. Só que, como a gente já comentou, a precisão, às vezes, da equação de estado no cálculo de volume do líquido saturado não é tão bom assim. Então, a forma que a gente tem rigorosa de fazer cálculo de domo de saturação é através dos cálculos de fugacidade. É quando você pega a fugacidade do componente I vapor e iguala com a fugacidade do componente I líquido. E aí você consegue, então, achar, por exemplo, qual é a pressão que faz essas duas fugacidades serem iguais. Aí sim você está fazendo um cálculo em que você consegue determinar qual é o domo de saturação do seu conjunto de pontos aqui para várias pressões. Então ele te define qual é a pressão em que você realmente tem o equilíbrio líquido-vapor sendo determinados, com os critérios de equilíbrio. Ok? Então a gente tem os domos de saturação sendo calculados dessa forma. Junto com essa aula aqui que eu estou gravando, a gente vai pegar uma aula que tem já pronta, falando sobre como fazer esses cálculos no XSOS, e aí a gente vai aplicar isso para as determinadas substâncias que a gente já tem trabalhado. Então, você vai escolher uma substância livre, e aí vai conseguir fazer qual é a faixa de pressão em que você tem o equilíbrio líquido-vapor através de igualar essas duas. Isso utilizando as funções do XSOS. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, essa seria a nossa primeira parte da aula de hoje. A segunda parte é quando a gente começa a tentar estender esse conhecimento para as misturas. A gente precisa pensar, começar a entender como é que a gente utiliza os dados que a gente tem aqui para começar a calcular misturas. A gente já sabe como é que calcula misturas para equações de estado. A gente tem várias formas de combinar. Seja combinar os As da equação de estado, então, quando eu falo combinar os As, né? Se você tem aqui a equação de estado de Van der Waals, V menos B menos A sobre V ao quadrado. Então, você tem duas formas, basicamente, de fazer isso. Combinando o A e o B. Então, por exemplo, você tem aqui que o A da mistura vai ser igual a esse duplo somatório aqui. De YI, YJ, AIJ. E com o B da mistura, sendo esse somatório. YI, BI. Ou, a gente tem essa forma, ou a gente combina através da definição do que é pseudocomponente. Então, a gente define um pseudocomponente, e aí ele vai ser a somatória ponderada pela composição de cada uma das temperaturas críticas das substâncias. Então, a gente tem aqui, então, o somatório, tanto da temperatura crítica quanto da pressão crítica de cada um dos componentes. Então, essas seriam as duas formas da gente combinar parâmetros. Essa daqui é a mais utilizada, especialmente para a indústria de petróleo. Então, quando você está trabalhando em simuladores de composicionais, a primeira coisa que você tem aqui na descrição é como você vai descrever a temperatura crítica de cada um dos componentes que estão presentes na sua mistura. E aí, depois é que você vai fazer qualquer outra coisa, tá? Então, você define a equação de estado e define qual é a forma de cálculo das temperaturas críticas. E assim vai sucessivamente. Aqui, o objetivo é a gente conseguir, pelo menos, entender para uma mistura binária. E aí, com a mistura binária, a gente consegue pensar em alguma coisa. Como é que a gente faz essa extensão, então, para misturas? A gente tem que lembrar de que a gente tem uma definição para que tudo que a gente mede em misturas, a gente está pensando em propriedades parciais. E aí, quando a gente está pensando em propriedades parciais, tem duas propriedades que são interessantes para poder a gente definir, né? Que seriam as propriedades em excesso e as propriedades residuais. Antes da gente chegar nas propriedades residuais, a gente precisa entender melhor, então, como que a gente consegue fazer os cálculos de fugacidade para uma determinada mistura. Então, se a gente está falando aqui de uma mistura binária, a gente pode utilizar o seguinte. Deixa eu escrever aqui para vocês.
A gente já definiu aqui o que é a propriedade residual. Que é a propriedade menos a propriedade de gás ideal, ok? Então, aqui, a gente pode, se a gente está falando aqui da propriedade da energia livre de Gibbs parcial residual, a gente pode pegar ela pela própria definição do que é a propriedade residual, que é a propriedade real menos a propriedade de gás ideal. A gente lembra que isso daqui está ligado diretamente com a nossa definição de fugacidade, e aí isso daqui vai ser RT-ln de... A de cima é sempre aqui a da esquerda, e a de baixo é sempre aqui a da direita. Então, a de cima, aqui nessa razão da fugacidade, ela vai ser essa fugacidade, que é a fugacidade real. É a fugacidade do componente I na mistura. Então, só lembrando da nossa anotação, que quando tem um chapeuzinho, eu estou falando de mistura. E quando a gente está falando de gás ideal, aqui normalmente a gente coloca pressão. Só que aí coloca pressão como sendo pressão parcial. Qual é a pressão parcial de um gás ideal? Pressão parcial de um gás ideal é dado por aquelas leis que a gente aprende lá no ensino médio, né? Então, a pressão parcial de um gás ideal é YI que multiplica P. É o quanto aquele componente, naquela mistura de gás ideal, está exercendo a sua pressão. Então, aqui a gente já substitui esse símbolozinho aqui de pressão parcial por YI P. Tranquilo? Então, aqui a gente começou a estender a definição que a gente tinha de fugacidade para a fugacidade de misturas. Então, a gente sabe aqui que G parcial residual vai ser igual a RT, que multiplica Ln da fugacidade do componente I na mistura, dividido por YIP. Aqui também a gente passa a lembrar para vocês que muda um pouquinho quando a gente está falando do coeficiente de fugacidade do componente I na mistura. Ele vai passar a ser a fugacidade dividido pela pressão parcial. Pressão parcial do gás ideal. Então, isso aqui é o nosso coeficiente de fugacidade. Ok? E isso daqui é a nossa fugacidade na mistura. Sempre que a gente está fazendo essa relação, a gente tem esse componente aqui e esse aqui. É a definição que a gente tem de fugacidade. É a coisa que a gente conseguiu utilizar para poder ter as informações que a gente está precisando aqui. Ok? Consequências aqui dessas definições e desse uso de propriedades residuais. A primeira consequência é que quando a gente já sabe aqui que a pressão tendendo a zero, o comportamento da fugacidade de um determinado gás puro mesmo é que ele tenda a 1. A mesma coisa acontece na mistura. Então, qual é a consequência de quando a gente tem Φi tendendo a 1, quando a pressão tende a zero? É que a gente vai fazer com que a fugacidade do componente 1 na mistura, quando a gente tem a condição de gás ideal, ela vai ser YIP. Então, é só para a gente conseguir fazer esse estabelecimento. Vocês lembram disso daqui, de quando a gente definiu nas últimas aulas, né, que para pressões baixas, o coeficiente de fugacidade ele tende a 1. Se a pressão tende a 0, o coeficiente de fugacidade tende a 1, a gente tem uma outra informação aqui, que é a propriedade residual parcial tende a 0 também. Ok? Então, isso daqui, que eu acabei de escrever, para propriedades residuais, serve para qualquer propriedade residual. Então, se você tem aqui uma propriedade residual, que ela é propriedade menos a propriedade de gás ideal, se você faz a pressão tender a 0, isso aqui faz com que a sua propriedade residual também tenda a 0. Por quê? Porque a propriedade vai passar a se comportar como propriedade do gás ideal devido à redução da pressão. Tranquilo?
sei que é muita informação para digerir, mas é um princípio básico, tá? Se a pressão tende a zero, o comportamento tende a comportamento de gás ideal. Então, se o comportamento está tendendo ao comportamento de gás ideal, esse MR aqui ele fica zero, essa propriedade residual, tudo bem? Então, é só esse estabelecimento dessa relação fundamental entre as propriedades residuais. E aí, aqui, continua valendo aquilo que a gente já desenvolveu para as propriedades normais. Então, se eu estou escrevendo aqui para a propriedade residual, vai continuar valendo que o ln da fugacidade do componente I na mistura, ele vai ser a derivada de NGR sobre RT dNI. Isso daqui mantendo a pressão, temperatura e demais composições constantes. Isso daqui quer dizer o quê? Que Ln da fugacidade do componente I na mistura é a própria propriedade parcial de GR. Tranquilo? Sei que agora deu uma complicada, né? Porque a gente voltou a falar dessas propriedades, propriedades residuais, não sei o que, o escambau. Mas, calma, é assim mesmo. E aí, por que isso daqui é interessante de alguma forma? É só para poder a gente conseguir estabelecer as relações que a gente precisa para fugacidade de componentes presentes em misturas. Então, a gente introduziu aqui o conceito da fugacidade em misturas. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai conseguir, então, pensar melhor sobre o que a gente faz com esse conhecimento de fugacidade de misturas e como é que a gente consegue fazer esses cálculos efetivamente. Vocês têm alguma dúvida? Bom, se vocês não têm dúvida, então a gente tem duas coisas para poder fazer essa semana. Primeira, vou mandar a aula para vocês separado, aquela só da práticazinha do XSOS. Segunda, a gente vai ter uma lista de exercícios para poder a gente exercitar esses conceitos de fugacidade. Então, são basicamente duas listas de exercícios. Uma que é o trabalho computacional e a outra que são listas de exercícios mesmo para a gente treinar os conceitos. Então, vou mandando aí para vocês e aí a gente vai digerindo as informações aí juntos, tá, Yari? Então, fica tranquilo que vai dar certo. Isso aqui está tudo presente no capítulo 7 do livro de vocês. Então, eu estou tentando chegar no ponto. Deixa eu ver aqui qual é o ponto. Eu estou na página. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês. Eu estou tentando chegar na página 411 do livro em inglês de vocês, ponto 7.3. Estou tentando finalizar esse ponto 7.3 para a gente conseguir, então, entender o que a gente está fazendo da vida aqui nesse capítulo 7. Aí, depois disso, é só alegria e felicidade, tá bom? Valeu, gente. Então, até sexta aí e a gente vai conversando, tá bom? Até mais.